Poucos lugares no mundo concentram tanta riqueza natural e cultural quanto a Amazônia. A sua biodiversidade é um patrimônio para a humanidade. Abriga espécies únicas, rios que parecem mares e florestas que respiram pelo nosso planeta. Mas a Amazônia não é só natureza, é cultura viva, povos, saberes, tradições e modos de vida que resistem e reinventam ao longo do tempo. A ciência e a tecnologia hoje têm um desafio de contribuir que a Amazônia seja reconhecida como locus central do debate sobre mudanças climáticas e sobre caminho de desenvolvimento socioeconômico que respeitam a natureza. Nesse esforço, o Instituto Federal do Amazonas tem feito um papel relevante, buscando oferecer conhecimento, inovação e formação de pessoas comprometidas com a sustentabilidade e o futuro da nossa região. É nesse contexto, no coração do Médio Purus, que nasce o videocast Navega Purus, onde vamos dar vozes a diferentes sujeitos, onde vão revelar histórias, belezas e desafios que faz da nossa região um território singular no cenário mundial. Oportunizando o edital 002-2025 da Pró-Reitoria de Extensão do IFAM, esta iniciativa tem a colaboração de diversas pessoas e de toda a comunidade Campus Avançado do IFAM em Boca do Acre, e também seus parceiros de Boca do Acre e Paunim. A idealização é do professor João Maciel, do servidor Guilherme Avilar e do professor Fernando Damasceno. Além destes, a equipe editorial artística e técnica conta com os professores de Emerson Nascimento, Guilherme Alves e Ney Nunes, com a servidora Márcia Mateus e com os alunos Renilson Santana e Vitória Alves. E contamos com a contribuição valiosíssima do professor Ney Vieira, o Neizão, que é músico, documentarista e escritor. Eu sou Ana Carolina Rabelo, aluna do curso técnico em administração do Campus Avançado em Boca do Acre, e dou as boas-vindas a vocês ao Navega Purus. Mas espera aí, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E roda a vinheta. Pessoal, sejam bem-vindos ao Navega Purus, o podcast que vamos falar sobre natureza, tecnologia, memória da nossa região Médio Purus. O nosso primeiro bloco, que a gente preparou 2 blocos para vocês, o nosso primeiro bloco a gente vai falar sobre o IFAM, a importância do IFAM aqui em Boca do Acre. E já o segundo bloco a gente vai falar os cursos técnicos que o IFAM oferece, a importância deles aqui em Boca do Acre. E para isso tem 2 convidados especiais aqui, o diretor Guilherme e o professor Valdeci. E ao meu lado está o professor Gilmar, que vai me ajudar. E aí, Gilmar, vamos trabalhar? Vamos. Olá a todos. Então, como eu falei no começo, eu estava falando qual era a importância do IFAM aqui em Boca do Acre. Então, diretor Guilherme, eu queria saber qual é a missão, a importância do IFAM aqui em Boca do Acre. Bom dia a todos, me chamo Guilherme, sou formado em matemática e atualmente trabalho aqui em Boca do Acre como diretor-geral Pro-Tempore, Para falar um pouco a respeito do IFAM em Boca do Acre, eu quero primeiro contextualizar como se deu a implantação e como se deu o início do IFAM no município. A portaria de autorização do IFAM saiu em dezembro de 2018, E para que pudesse iniciar as atividades aqui, a gente fez uma parceria entre IFAM e Prefeitura Municipal, na qual nós tivemos a disponibilização do espaço, no qual nós iniciamos as nossas atividades. Toda instituição, quando ela vem ter o seu início, como é o caso do IFAM, que está em fase de implantação,
reitoria desloca um grupo de servidores que fica responsável por participar da equipe de implantação no período em qual é feita a implantação do ponto de vista estrutural, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de aquisição de equipamentos necessários ao começo das aulas. Eu fui convidado pelo então professor Venâncio Castelo Branco, que é o nosso ex-reitor, que infelizmente veio a falecer no decorrer da pandemia, para encampar esse desafio, né, para que a gente pudesse iniciar aqui as atividades. Então, o Campus Boca do Acre trouxe aí o início dessas atividades no decorrer da pandemia, que foi um desafio significativo, né? E desde então a gente vem aí lutando para conseguir ofertar educação profissional dentro do contexto amazônico, no município de Boca do Acre, com campus avançado, que tudo isso, cada uma dessas linhas as quais eu falei, tem um significado. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar cursos voltados ao atendimento dos arranjos produtivos locais. Atualmente, nós estamos ainda engateando, assim dizendo, porque semelhante ao que ocorre com uma pessoa, nós crescemos e atingimos a maturidade depois de uma certa idade. Exatamente. Uma instituição é igual. A gente está em uma fase de implantação. Essa fase de implantação, ela carece de uma implantação estrutural, ou seja, de um espaço físico no qual nós iremos ter. Hoje nós trabalhamos em um espaço cedido, um prédio alugado pelo IFAM, e ministramos aulas em espaço cedido pela prefeitura, e atualmente nós estamos na fase de construção da nossa sede própria. Se Deus quiser, daqui para o ano que vem nós estaremos lá. Amém. Então isso vai ser uma vitória muito grande. A partir do momento que a gente consegue ter um local físico que a gente pode chamar de nosso, aí a gente consegue ampliar a nossa oferta de cursos. Essa oferta de cursos, essa ampliação, ela passa pela necessidade de estrutura física, que eu já falei, ela passa pela necessidade de estruturação do quadro de profissionais. Hoje a gente tem um quadro de profissionais restrito, no entanto, a gente já tem aí uma destinação de códigos de vaga para o campus, e o IFAM está trabalhando num concurso que deve ser lançado ainda no ano de 2025. E esse concurso que será lançado permitirá que a gente amplie o nosso quadro de servidores. Ampliando o quadro de servidor, por consequência, a gente consegue ampliar a oferta de cursos e diversificar também, uma vez que hoje a gente trabalha basicamente com cursos na forma subsequente. Então, a princípio são essas palavras que eu quero dizer sobre a implantação, e no decorrer da nossa conversa a gente vai entrando em mais detalhes sobre os tipos de curso, as formas e o que mais for necessário. E assim, Guilherme, eu creio que você ser um diretor de um instituto é um desafio muito grande, né? Querendo ou não, tem as suas particularidades. E, tipo, qual foi um dos maiores desafios que você já teve durante esse tempo no IFAM? O maior desafio que nós encontramos para o início das atividades foi o contexto da pandemia, que ninguém esperava. Porque, assim, a implantação do instituto, ela é feita por etapas, e a rede federal ela tem o que nós chamamos de fase de expansão. Cada fase de expansão tem as suas peculiaridades. Eu vou falar da fase de expansão na qual o campus avançado Boca do Acre está inserido, que é o que nós chamamos geralmente de quarta fase de expansão. Nessa quarta fase de expansão, foi criado no IFAM 2 novos campi, que eu cito aqui, o campus avançado de Iranduba e o campus avançado de Boca do Acre. Após a publicação da portaria de autorização de funcionamento do campus, iniciaram-se as tratativas entre reitoria e poder público municipal, de modo que pudesse firmar ali uma parceria que permitisse o início das atividades do campus. Por quê? Como é que funciona no governo federal, como é que funcionava nessa época? Hoje a gente está tendo uma nova expansão, que a metodologia está sendo diferente. Eu estou me referindo à metodologia aplicada quando foi criado o Boca do Acre, quando foi criado o campus Iranduba. Então, inicialmente, criava-se essa instituição firmava uma parceria com o Poder Público Municipal, no caso, e iniciava suas atividades. Após o início das suas atividades é que vinha sendo feita a composição do quadro docente e a construção de sede própria. Então, ou seja, é meio que ao contrário. Primeiro a gente colocava os alunos para depois a gente conseguir a nossa sede própria. Algumas pessoas acham que para iniciar a gente já ia chegar aqui e nos depararmos com uma escola totalmente pronta e começar as aulas. Aqui é o contrário, a gente carece dessa parceria. E no decorrer do período que a gente está ofertando os cursos, paralelo a isso, a gente vem trabalhando na parte da implementação da instituição em si, com tudo aquilo que é necessário. Então, o principal desafio foi, a autorização saiu em 2018, ali durante o período de 2019 e 2020, foram feitas tratativas entre reitoria e poder público municipal, que passou pela doação do terreno, foi feita ao IFAM, que teve que ser homologada pelo poder público municipal. Quando eu falo poder público municipal, passou pela prefeitura e também pela Câmara de Vereadores. E posteriormente foi feito um termo de cooperação técnica,
na qual os dois tinham suas obrigações. A prefeitura tinha suas obrigações no sentido de dar o apoio necessário à implantação da instituição e o IPHAN, por sua vez, cumpriu o seu papel, que é ofertar o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, durante esse processo ali entre 2019 e 2020, que era o período que nós iríamos iniciar as atividades, veio o quê? A pandemia, que ninguém esperava e que foi uma exceção mundial. Isso foi o primeiro desafio. Por quê? Como é que você começa a ofertar as atividades de uma instituição dentro de um contexto pandêmico? Todos nós sabemos como era a educação e como ficou a educação durante aquele período. A gente não tinha possibilidade de encontrar as pessoas presencialmente, a gente tinha dificuldades na contratação de profissionais, a gente tinha inúmeras dificuldades. Então, essa foi a principal das dificuldades que nós encontramos para o início das atividades. Enfrentamos todas elas, iniciamos as primeiras aulas a partir de aulas remotas. Eu acho que talvez seja o único campus do Brasil que tenha passado por isso, não posso afirmar, mas acredito que possa ser essa a verdade. E tivemos que iniciar nossas primeiras turmas totalmente remota. Até a nomeação de servidores, que era feita através de concurso, teve casos de servidores que tomaram posse de forma remota, sem estar aqui no campus. Então imagina todo esse contexto. Você pegar uma instituição nova, uma instituição que está iniciando, que está criando o seu modus operandi, Aí vem a pandemia. e fazer isso em meio a uma pandemia, de modo que você não consegue ter servidores locais para que a gente possa ter esse diálogo frente a frente, estabelecer ali regras de convivência e metas para a continuidade da instituição, né? E paralelo a isso, alunos que tinham que fazer matrícula remota e iniciar suas atividades remotas. Então foi um desafio significativo. Uma grande dificuldade. Mas assim, a gente teve uma equipe muito aguerrida, eu sempre digo isso. Iniciamos as nossas atividades aqui. A princípio, eu gosto de brincar com os colegas, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato. Eu iniciei como chefe de departamento de ensino. O primeiro diretor-geral ele ficava diretamente ligado ao município de Manaus, junto à reitoria, fazendo as tratativas das aquisições, e assim nós fomos levando. Vencido o contexto da pandemia, aí veio o desafio estrutural, local onde nós íamos instalar, que hoje nós estamos instalados nessa sede administrativa que fica ao lado da Escola Passo Futuro, onde nós ministramos as aulas à noite. Então, na hora que chegou nesse momento, aí veio um desafio que todo o Amazonas tem, que é um desafio logístico. O que é um desafio logístico? Para vocês terem uma ideia, para quem está acompanhando aqui, tem que entender o que significa campus e o que significa campus avançado. Campus é uma unidade que ele tem autonomia total. Campus avançado ele fica ligado a uma outra unidade, seja ela um campus, seja ela uma reitoria. E aí, quando a gente traz isso para o contexto amazônico, é muito mais complexo. Vamos pegar como exemplo a nossa capital. Dentro da nossa capital nós temos 3 campi. Campus Manaus Centro, Campus Manaus Distrito Industrial, Campus Manaus Zona Leste. Todos eles são campos de forma individual. E além disso, lá nós temos a reitoria, que fica dentro da mesma cidade. Eles têm a sua autonomia, coisa que um campus avançado não tem. Mas supõe que um deles não tivesse autonomia, eles ficariam subordinados à reitoria. Só que eles ficariam subordinados à reitoria que pertence ao mesmo município. Então, se você tem uma situação que você precisa resolver, está próximo, é só você se deslocar até lá. O nosso caso é mais complexo porque nós somos subordinados à reitoria, só que a reitoria fica a 1.500 km de distância de Boca do Acre. Nossa Senhora. E todos nós sabemos os custos que envolvem um deslocamento desse, quando eu falo na questão financeira e também na questão de tempo. Se o diretor precisar ir lá resolver uma questão na reitoria, são 2 dias de viagem na maioria das vezes. Tem que pegar um carro, se deslocar até Rio Branco, pegar um voo, se deslocar até Manaus. Então, por que eu cito esse contexto logístico? Porque praticamente todos os equipamentos que estão aqui, computadores, ônibus, televisões, dentre outros, eles foram adquiridos durante o período pandêmico e foram entregues em Manaus. Então, a gente teve que promover essa logística de Manaus para Boca do Acre. Então, esses ônibus que o campus tem, por exemplo, nós trouxemos pela estrada. Fomos através da 319 e viemos rodando por lá e aproveitávamos as viagens que nós trazíamos os ônibus para trazer os equipamentos. Daí eu falo computador, câmera fotográfica, até mesmo material de expediente para iniciar. Então, junto ao desafio logístico, a gente veio tentando romper essas barreiras para que a gente pudesse, de fato, iniciar as atividades. E, graças a Deus, deu tudo certo. Após o início da atividade, o desafio seguinte com o qual nós nos deparamos foi a ausência de profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos o curso aqui, trabalhamos atualmente com o curso de Administração Informática na forma subsequente, que vem sendo ofertado desde o início do campus. E a gente não tinha quadro de servidores. Nosso quadro de servidores era muito restrito. Vou citar o nome dos primeiros servidores que chegaram em Boca do Acre. Foi eu, professor Guilherme, que inicialmente comecei como chefe de departamento de ensino, depois passei a ser diretor-geral. Professor Roberto, que foi nomeado para cá, que era de língua portuguesa e inglesa.
o professor Gilmar, que aqui está falando conosco, que foi nomeado para cá, que é professor de informática, e o professor Edson, que é de informática e foi removido do campus. Ele veio para cá, ele foi removido do campus Coari para o campus Boca do Acre. E aí, vamos iniciar a atividade com um quadro composto por 4 docentes. E além disso, a gente tem uma técnica, que é assistente de administração, que chegou depois que ela já estava lotada no município, cedida a um outro órgão. E quando iniciaram as atividades do campus, ela retornou ao campus ela retornou ao IFAM. E aí, só que se você for olhar esses 4 servidores que eu falei, não tinha nenhum servidor da área de administração. E nós tínhamos o curso de administração. Então, a gente iniciou esse curso e tivemos que fazer uma metodologia de trabalho de modo que a gente ofertava as disciplinas dos profissionais que aqui estavam com os professores que nós tínhamos e os profissionais que não pertencem ao quadro de Boca do Acre, no caso não pertenciam ao quadro de Boca do Acre, que estavam lotadas em outras unidades, nós fazíamos parceria com os outros campos para trazê-los para cá. Aí novamente nos deparamos mais uma vez com um desafio logístico. Nós trouxemos colegas de Humaitá para dar aula aqui, daqui Humaitá são 850 quilômetros de estrada. Para você ir de carro, você sai de manhã e chega na boca da noite, se tudo der certo. Ou então para ir de ônibus você leva um tempo maior, porque são trechos. Você pega um ônibus de Humaitá a Porto Velho, um ônibus de Porto Velho a Rio Branco e outro ônibus de Rio Branco a Boca do Acre. Então esse aí é mais um desafio que se somou ao início das atividades do campo. Mas nós conseguimos superar graças ao esforço dos servidores que aqui estavam, embora a equipe fosse pequena, sempre corremos atrás para resolver e vencer todas as dificuldades, e graças às parcerias que nós temos nos outros campos. Tá? Agora eu vou deixar o Rodolfo falar um pouco. Né? Antes dele, o senhor poderia explicar a importância da interiorização dos institutos no Brasil, né? E no caso aqui, e a outra ideia que eu acho que eu vou falar para o público, porque é muito comum a gente usar palavras que talvez seja diferente. Por exemplo, a palavra campus, ela normalmente parece que é campus com O, mas é campus com U, e é a mesma nomenclatura que as instituições de ensino superior usam, né, as universidades. E aí essa ideia de campus, que tem um nome latim, não é? Acho que aí o plural é camp, então quando a gente está falando de campus, a gente está dizendo isso, que ao invés de a gente usar o nome escola, a gente está usando campus, né? Então, campus Boca do Acre seria escola Boca do Acre, mas ligado à rede federal. Aí você pode falar sobre isso, a importância da interiorização e depois o impacto social e econômico para o município? Tá. Então, assim, falar um pouco da interiorização. A Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, quando criada lá em 2008, ela trouxe consigo a ideia da interiorização, falo meio rápido, tá? Interiorização da educação profissional e tecnológica. Então, ela é de extrema importância, por quê? Porque a rede, ela tem como objetivo enfrentar os desafios locais. E os campos, eles são muito divergentes entre si. Embora a gente tenha, dentro de um mesmo estado, um instituto que comporta todo o estado do Amazonas, cada região tem as suas peculiaridades. Basta você olhar, por exemplo, a comparação entre Manaus, que é extremamente industrial, quando a gente leva em consideração o interior, que não é tão industrializado quanto a capital. Então, por que eu julgo que seja uma ideia muito interessante? Porque ela vem, de fato, trabalhar com ideias voltadas para atender o local no qual a unidade está instalada. Então, a unidade de Boca do Acre, ela tem suas peculiaridades, ela vai ter o seu desenvolvimento no que diz respeito à oferta de cursos. E esse desenvolvimento e as peculiaridades do campus Boca do Acre não vai ser a mesma que vai acontecer no município de Humaitá, não vai ser a mesma que vai acontecer no município de Lavra, não vai ser a mesma que vai acontecer no município de Manaus. Então, essa interiorização ela é muito importante, porque a gente busca ofertar cursos que vão de encontro aos arranjos produtivos locais. Então, todos os cursos, quando pensado para ser ofertado, seja ele um curso regular, seja ele um curso FIC, ele leva em consideração o contexto municipal, ou seja, o local no qual o IFAM está implantado. Então, essa interiorização, ela leva em consideração em todos os locais do Brasil as peculiaridades que cada um deles tem. Se você for pegar um pouco do histórico, falando do estado do Amazonas, que é onde nós estamos lotados. Antigamente, muitas pessoas, se você for olhar, que queriam cursar uma escola técnica, tinham que se deslocar para grandes centros. Isso é verdade. Eles não tinham essa oferta nos municípios nos quais estão. O sonho é, quem sabe, um dia ter um IFAM em cada município do Amazonas. Hoje não tem. Só que se a gente for comparar antes da criação da rede com o número que nós temos hoje, a gente já teve um avanço significativo. Como assim um avanço significativo? Antes da criação da rede, o IFAM era composto por 5 unidades. E não era IFAM,
elas eram independentes. A gente tinha aí o Campus Manaus Centro, o Campus Manaus Distrito Industrial, o Campus Manaus Zona Leste, o Campus Coari e o Campus São Gabriel da Cachoeira. Com a criação da rede, que se deu em 2008, conforme eu falei, todas essas 5 unidades elas foram agrupadas e passaram a compor o IFAM. E além de criar o IFAM com o agrupamento dessas 5 unidades, começaram-se a criar a implantação de novos campi. E aí a gente teve o que nós chamamos de fase de expansão. A fase de expansão 1, que é os campos já pré-existentes, e depois nós tivemos o que nós costumamos chamar de fase de expansão 2, fase de expansão 3, fase de expansão 4, que é a qual nós estamos excluídos, e nós estamos indo para a fase de expansão 5. Então, falando um pouco de cada uma delas, eu até fiz algumas anotações aqui. Após a criação do IFAM, que agrupou as unidades existentes, começaram-se a criar novos campi. Aí, durante a fase de expansão 2, nós tivemos a criação do campus de Lábrea, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tabatinga. Então, dobrou já o número de campos. A princípio, nós tínhamos 5, sendo que a maioria estava na capital, e nós passamos a ter 10 unidades. Em seguida, ali, nos anos de 2013 e 2014, nós tivemos outra fase de expansão, na qual nós tivemos aí a criação do campus do Irunepé, o campus do Maitá, o campus Itacoatiara e o campus Tefé. Então, novamente, a gente teve um acréscimo no número de unidades que o IFAM tinha. Posteriormente, nós tivemos a criação dos campi avançados, no qual Boca do Acre está inclusa, em que nós temos a criação do campus Manacapuru, do campus Iranduba e do campus Boca do Acre, que se deu em 2018, que é o caçula da rede quando nós falamos do Instituto Federal do Amazonas. No entanto, no ano passado, o presidente Lula divulgou a expansão da rede federal, na qual serão criados 100 campos no Brasil. Do Brasil, desses 100 campos, 2 serão destinados ao Amazonas. Então, daqui uns dias a gente vai ter a criação de 2 novos campos no Amazonas, sendo um em Manicoré e outro em Santo Antônio do Estado. Nesses locais, eles funcionam atualmente como centro de referência. Para que vocês entendam o que é centro de referência, é um local que tem aula ofertada, só que é ligado a um outro campus. Vou dar um exemplo, o centro de referência de Manicoré, que já tem alguns cursos sendo ofertados, eles são ofertados pelo campus Zona Leste. Mas se faz necessário deslocar servidores lá do campus Zona Leste para o campus Manicoré, para o município de Manicoré, na realidade, né, para que possa ser feita essa oferta. E a partir da criação do IFE em Manicoré, ele vai ter um instituto ali. Ou seja, o que inicialmente limitava-se a 5 instituições federais de ensino profissional dentro do estado do Amazonas, hoje tem 17 já funcionando, e a gente tem a proposta de iniciar mais 2 nos próximos dias ou no próximo ano. Logo a gente vai passar a ter 19, então foi um aumento significativo. E essa interiorização ela tem atendido porque cada unidade ela não atende apenas aquele município, ela busca atender a região na qual o campus está implantado, tá? Mas eu vou deixar o Valdeci falar um pouco da importância econômica e de outros temas aí, porque senão eu falo muito, né, Valdeci? Assim, Valdeci, o seu cargo, ele tem 3 pilares, que é pesquisa, extensão e ensino. E na prática, aqui no campus avançado de Boca do Acre, como o senhor pode ajudar não só os alunos, mas também a comunidade aqui de Boca do Acre? Então, bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação para mim participar desse podcast. Sou pedagogo do campus há 2 anos e meio e também estou à frente da direção de ensino. Com relação a essa pergunta, ela é bem pertinente porque nós sabemos que os institutos federais, eles cumprem com esse tripé, né? Como o nome sugere, tripé são 3 situações, né? O ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o contato que todos nós tivemos na vida com as escolas, com os cursos, onde é feito aquele processo, né, do conhecimento mesmo que a gente adquire ao longo da vida. Então, o Instituto Federal, que nós podemos, claro, falar um pouco aqui do campus avançado Boca do Acre, ele cumpre muito bem com a questão do ensino, tem cumprido muito bem. Então, atualmente, são ofertados cursos na forma subsequente, administração, vendas, informática. Então, os alunos eles têm contato, né, com o ensino a partir de um plano de curso com a ementa, com aquele currículo, com os componentes curriculares, né, que são as disciplinas. Daí, os alunos eles passam a ter aquela formação proveniente do ensino, com os professores qualificados e habilitados, cada qual na sua área específica, né?
Então, o campus ele tem feito isso, essa questão do ensino aqui, e temos a proposta de forma breve, ofertar mais cursos, né, agora na forma integrada para alunos do ensino médio, integrado ao ensino técnico, que também é ensino, né, para esses alunos. E aí, seguindo esse tripé, nós temos a pesquisa, onde procura-se fazer investigações de demandas locais, de algo que possa contribuir para a compreensão de como a região vive, como as pessoas vivem, quais são as demandas que precisam ser entendidas e resolvidas, né? A pesquisa ela trata disso. A extensão ela tem um contato bem grande com o público externo. Então, são propostos projetos de extensão visando fazer com que a comunidade externa seja atendida. Nós temos, por exemplo, projetos de extensão onde o coordenador daquele projeto, ele se insere em algumas escolas, seja fundamental, seja ensino médio, para propor ações de extensão com aquela comunidade que não são alunos matriculados nossos, mas são atendidos com aquele projeto. Então, é algo que nós aqui, enquanto campus, embora seja um campus pequeno, né, um campus avançado, mas tem cumprido muito bem esse tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E para você, Buricy, como é que o Instituto busca alinhar os cursos e projetos com a vocação e as necessidades da nossa região? Existe esse diálogo entre setores produtivos e a comunidade para definir os rumos do ensino? Então, professor Gilmar, nós procuramos entender as demandas locais, né? Então, a exemplo dos 3 cursos que estão sendo ofertados no momento, a gente pode dizer assim de uma forma bem simplificada que eles procuram suprir essa demanda. Por exemplo, a cidade, ela é muito forte a questão do comércio, a gente sabe disso, né? Isso é verdade. Tanto o comércio ali formal, ou até mesmo as pessoas que fazem aquela informalidade no comércio. Então, nós temos o curso de vendas, que vai ao encontro dessa demanda, no sentido de capacitar profissionais que possam estar atuando de uma forma que tenha uma boa produtividade, né, com relação a essa demanda das vendas. Também nós temos a questão da informática, que são cursos técnicos. Nós sabemos que os alunos formandos, eles podem contribuir localmente nas empresas, porque as empresas elas precisam ter essa formação de pessoas capacitadas, que sabem mexer nos sistemas, que sabem fazer a programação, enfim, que possam estar ali contribuindo significativamente nessa questão aí das empresas, né? E a questão de administração, porque também é no eixo gestão e negócio, né? Casa um pouco com a questão de vendas, que justamente tem uma atuação nas empresas de forma bem atuante, né? Então, tanto que nós temos alguns alunos que trabalham em frigoríficos, que trabalham em empresas, né? Justamente porque E outros que já têm o seu próprio negócio. Exatamente. Sua própria Aí empresa. procuram administrar da forma como foram bem orientados nos cursos, Isso né? mesmo. Tipo, eu que sou do técnico em administração, fazendo técnico em administração, ali nas aulas eu achava na minha cabeça, vou ter tanto de dinheiro, vou abrir uma empresa e pronto, vamos vender. Vamos vender. Só bastava isso, né? Só bastava isso, mas não. É bem dinâmico, é bem assim, organizado e é complicado também, tá? Porque a gente abrir seu negócio, ó. Uma informação que eu queria acrescentar, falo do Valdeci, é que assim, a gente vem de encontro, conforme ele falou, aos arranjos produtivos locais. E aí já gera um questionamento, mas percebe-se que a vocação do município de Boca do Acre é agrícola. E o IFAM não Sim. tem curso voltado para essa área. Aí cabe aqui um certo esclarecimento de que a gente tem um planejamento para que a gente possa ofertar cursos nessas áreas para atender a vocação do município. Porque às vezes gera uma certa falta de entendimento de quem não está inserido no contexto, de que às vezes pensar, vocês vão trabalhar somente com os eixos de informação e comunicação e de gestão de negócios?
Não, o nosso objetivo é expandir a nossa oferta também para o eixo de recursos naturais. Vou citar como exemplo a possibilidade de oferta de um curso de técnica em agropecuária, dentre outros cursos que são ligados ao eixo de recursos naturais. No entanto, conforme eu informei anteriormente, o campus está iniciando as suas atividades. Num curso agrícola, ele demanda uma estrutura muito maior. Ou seja, se eu for trabalhar aqui um curso de agropecuária, que é o que eu citei como exemplo, a gente necessita ter aula de produção animal e vegetal. Então, os alunos eles precisam vivenciar a prática do que eles estão estudando. E a estrutura que nós dispomos atualmente não permite que a gente vivencie essa prática. Então, a gente tem interesse de implantar, mas essa implantação se dará quando a gente tiver a estrutura necessária para que a gente possa ofertar um ensino de qualidade. Porque não adianta de nada a gente simplesmente chegar aqui e falar, vamos trabalhar no PPC de agropecuária, iniciar suas atividades e aí a gente tem um curso somente teórico, que essa não é a ideia do curso técnico. O curso técnico ele tende a unir a teoria e prática, tanto é que nos cursos de administração e informática que nós ofertamos atualmente, embora nossa estrutura seja limitada, ela permite essa vivência, essa integração entre teoria e prática. Então, no decorrer dos anos, conforme a gente tiver aí um acréscimo no número de servidores e também uma estruturação melhor da instituição no que diz respeito à estrutura física e também espaço para que a gente possa trabalhar as áreas agrícolas, a gente vai tentar expandir a nossa oferta de cursos ligada a essa vocação que a gente sabe que o município tem, que são os eixos são os cursos do eixo de recursos naturais. Beleza? Imagina a gente colocar aqui, vamos criar um curso de agropecuária, aí o aluno vem para cá, inicia um curso de agropecuária, começa e termina, nunca tem uma aula prática. Embora a gente possa firmar parcerias com as outras instituições que tem no município, até mesmo com os produtores que tem, a gente precisa ter uma estrutura nossa, um local que a gente tem, que aí eu me refiro à estrutura, eu me refiro a equipamentos, eu me refiro também a profissionais qualificados. É importante mencionar que o Instituto, quando eu falo isso, eu não me refiro apenas ao campus Boca do Acre, eu me refiro ao Instituto no geral, ele tem um quadro de servidores muito qualificados. E a gente vai buscar sempre a oferta de um novo curso, a expansão das nossas ofertas, mas fazer isso com uma certa qualidade. Tá? Então, Guilherme e Valdeci, muito obrigada por participar desse podcast, Navega Purus. E você que está aí, não saia daí, tá? A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta, tá bom? Estamos de volta ao Navega Purus, E como vocês viram no primeiro bloco, a gente falou sobre o IFAM, a importância do IFAM, a história do IFAM. E agora a gente vai conhecer os cursos que o IFAM proporciona para nós. E temos dois convidados especiais aqui, professor Pablo e professor Edson. E que o professor Pablo é coordenador técnico de administração e o Edson é o coordenador técnico de informática. Sejam bem-vindos, professor. Obrigado. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês para participar desse podcast. E vamos contribuir muito nessa jornada aí desse segundo bloco, falar um pouco sobre os cursos do IFAM. Eu, particularmente, vou falar do curso técnico de informática, que é onde eu estou como coordenador e também sou professor que ministra algumas disciplinas. E assim, eu queria saber de vocês dois, como foi que vocês chegaram aqui no IFAM? Bom, vou começar então. O ingresso ao IFAM se deu pelo município de Lábrea, no ano de 2017, junho de 2017. E eu fiquei lá ministrando algumas disciplinas relacionadas à área de economia, até meados do ano de 2000 foi quando explodiu a pandemia. E aí, as primeiras aulas aqui no campus, ajudando nesse processo de implantação, aconteceu no ano de 2021, no qual eu pude vir aqui algumas vezes ministrar, eu acho que 2 disciplinas de forma blocada. E aí, a vinda mesmo efetiva para o campus, para ajudar nessa implantação, ela aconteceu já no início do ano de 2022, Na época, eu vim para contribuir, para ajudar, e não estava como coordenador do curso de administração. E aí veio depois o convite, e estamos aí na coordenação do curso, se não me falha a memória, eu acredito que desde final do ano de 2022. E estamos dando a nossa contribuição aí nessa implantação do campus. E estamos muito felizes de estar aqui com esse podcast, esse projeto maravilhoso aí que vai mostrar não só para a sociedade bocacrense, para os amazonenses, mas para o mundo, o que nós aqui do campus Boca do Acre estamos fazendo.
Então, estamos aí ministrando algumas disciplinas, ajudando esses alunos. Estamos com a 5ª turma de administração. Tivemos agora, recentemente, a cerimônia de certificação da 4ª turma, tanto de administração quanto de informática, Isso não foi, mesmo. Edson? E estamos caminhando aí para certificar a 5ª turma e dando tudo certo. Ano que vem a gente vai começar a implantar o curso técnico na forma integrada de administração e também de informática, né, Edson? Professor, qual é o perfil do egresso? O perfil do egresso é o mais variado, né? Nós temos alunos aqui, tanto bocacrense, temos alunos dos municípios aqui de Pauinim também, e é bem diversificado esse perfil. Temos alunos indígenas também, né? Aqui temos algumas comunidades próximas e é bem variado o perfil. Quando você fala que é variado, é pessoas que já são empresárias também começam o curso, ou você fala principalmente questão de faixa etária? Não, aí a variação ela vai de faixa etária. Temos empresários, mas são pontuais, né? Tipo, vamos falar da turma que nós estamos ministrando agora. Nós temos lá uma empresária formal e temos algumas outras que atuam no setor, mas de maneira informal ainda, não está com o seu CNPJ na empresa, né? Mas temos pessoas que estão atuando comercialmente na cidade, de maneira formal e informal, e também temos aquela classe de estudantes que acabaram de sair do ensino médio, né, ano passado, então é bem mesclado a turma. E Uma faixa assim- etária ali, eu acredito que de 18 a 30 e alguns anos. E assim, professor, quais as habilidades que esses alunos vão desenvolver com esse curso? As mais variadas possível, mais específica relacionada à questão da gestão, né? Então, o aluno que sai do curso técnico em administração, ele vai sair apto a fazer a gestão de uma empresa. Essa é o nosso propósito. Mas ele tanto pode atuar no setor privado, como ele pode atuar no setor público, né? A exemplo, nós temos aqui egressos do curso de administração que estão atuando na prefeitura, e estão atuando justamente porque são formados em técnica e administração, porque a prefeitura entrou agora em uma nova gestão, fez um processo seletivo e dentro desse processo seletivo pontuou lá a vaga relacionada ao cargo técnico e administração. Então, se não me falha a memória, eu acredito que nós temos alguns egressos do nosso curso de administração que estão na prefeitura, e eu acho que não é diferente também do curso de informática, né, professor Edson? Sim, com certeza. O curso de informática, ele também tem um perfil parecido com do curso técnico de administração, né? Nós temos alunos que saem do ensino médio, né, já do ano subsequente, já ingressam no curso técnico, como também temos já algumas pessoas, né, alunos que já terminaram o ensino médio já bem antes, né? E também alguns profissionais e que queiram profissionalizar. Então, o perfil, né, dos alunos do curso técnico de informática também é parecido com a administração. Até porque, aqui, com a implantação do campus, né, nós oferecemos, por enquanto, esses dois cursos, né, informática e administração. Acredito que, com audiências públicas que vão acontecer, né, vamos estudar melhor o nicho local para implantar novos cursos. E uma coisa que é interessante no curso técnico de informática é que o curso ele não só, né, vai profissionalizar de uma forma técnica, mas também de uma forma mais ampla, né, mais sistêmica, porque o IFAM como um todo ele procura, né, trazer novas habilidades, né, profissionais, não só de áreas específicas, mas também no formato geral de cidadania, da questão da sustentabilidade, de resoluções de problemas locais, né, para poder que o profissional ele consiga fazer com que o município aqui de Boca do Acre ele desenvolva de forma mais socioeconômica, mas também técnica. Eu poderia dar vários exemplos, né, mas no decorrer da nossa conversa aqui, né, Pablo, né, e Gilmar, a gente vai articulando. O perfil do egresso, para quem está assistindo, normalmente entra quantos alunos em cada curso, quando essas aulas, esses detalhes, por favor. Bom, aqui no curso de administração, nós temos
40 vagas sendo ofertadas a cada processo seletivo, né? Então, eles entram nesse número de 40. É claro que nas primeiras semanas existe uma rotatividade, a pessoa entra, vê que não é aquilo que ela acha que era, né? Então, aí uns desistem, a gente faz a segunda chamada, a terceira chamada, mas a quantidade de alunos que entra no curso é 40, por processo seletivo. As aulas são qual turno mesmo? É noturno. No caso da administração, que tem uma carga horária menor que a do curso de informática, as aulas estão acontecendo de segunda a quinta-feira. Eu queria saber de vocês qual a dinâmica que vocês gostam de usar assim, com os alunos, para eles interagir. Porque, querendo ou não, chega alunos que são bastante tímidos, que têm vergonha de falar em público. E eu queria saber a dinâmica que vocês usam para quebrar aquilo, entendeu? Entendi. Só para complementar aqui a fala do Pablo, né, que ele falou sobre como faz a entrada, né, dos alunos no IFAM. Importante também salientar, Pablo, né, e também aqui os nossos colegas, que os alunos eles entram através de notas, né? Então a gente vai avaliar por nota. Então, tipo assim, vamos pegar a nota de português, matemática tem um peso maior junto com as outras, né, disciplinas do currículo do ensino médio. E aí o IFAM ele faz um ranqueamento, né, das maiores notas. Então os alunos eles entram justamente por nota, né, por histórico escolar. E também vale a pena salientar que existe também cotas, né? Existe cotas de ampla concorrência, pessoas com deficiência, pessoas que também têm financeira, socioeconômico, para poder ingressar, né, no IFAM. Então, existe uma fatia de cotas e é importante deixar isso claro, porque essa entrada dos alunos no IFAM ele se dá por esse ponto, né? Agora o Pablo pode responder seletivo, né? Isso, pode responder sobre a questão de como é que é. Uma excelente pergunta, Ana Carolina, essa questão de como a gente trabalha didaticamente para que os alunos possam se desenvolver, né? E essa é uma das nossas missões, que é formar profissionais aptos a sobreviver a essa selva, literalmente aqui, né? Numa selva do mercado de trabalho. Então, assim, pelo curso de administração, eu, enquanto coordenador, tenho observado que os nossos colegas professores da área técnica, não somente da área técnica, né, o Renato e o James, mas também da base comum, o Matheus, a Priscila, eles gostam muito de trabalhar as metodologias ativas, né? Então, eu também sou um fã da metodologia ativa. E aí procuro trabalhar em sala de aula, e também percebo isso junto com os meus colegas, que a metodologia ativa ela é bem trabalhada, né? Por exemplo, eu penso o seguinte, nós temos a teoria, que é passar em sala de aula, e eu gosto muito de tentar casar essa teoria com a prática, né? E aí eu até brinco com os meus alunos, digo, olha, nós estamos aqui, vamos sair, vamos fazer gestão de empresa, mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre a gestão da empresa que eu considero a mais importante, que é a vida de vocês, que o CNPJ de vocês é o CPF de vocês. Então, vamos tentar ver aqui o que esse conteúdo traz de reflexão para o desenvolvimento pessoal de vocês. E aí, como eu disse, muito boa a tua pergunta, porque me lembrou agora uma atividade que eu passei e até apresentei aqui na reunião de gestão para a Semana de Ciência e Tecnologia, que é a apresentação do planejamento estratégico das empresas que nós estamos trabalhando na disciplina de estratégia empresarial. Que aí é a própria realidade. A gente pega o conteúdo da disciplina e aí dividimos a turma lá em 5 grupos e não são empresas fictícias que nós vamos trabalhar a realidade, né? Então, como eu citei lá o perfil, nós temos uma aluna que é empresária, então ela vai trabalhar o planejamento estratégico da empresa dela na construção de missão, visão, valores, a elaboração da logomarca, o slogan. Esse tipo de perfil que você está falando costuma aceitar essas mudanças, vamos dizer, acadêmicas, ou eles acham que, apesar de eles estarem matriculados, eles preferem ficar somente no que eles estão... Eu suspeito a falar, mas essa turma de administração, não é porque a Ana Carolina está aqui na minha frente, não, mas essa turma de administração, ela aceita bem esses desafios, professor Gilmar, e eles vestem a camisa e fazem as atividades, né? Nós estamos bem avançados nessa atividade, que a ideia é fazer essa exposição, que como eu estava dizendo, né? Tem essa empresa da colega, mas todos os grupos são de empresas. Se não é a empresa da pessoa, do aluno, é a mãe de um aluno que tem uma empresa que não tem essa noção empresarial, é uma outra colega que está iniciando no mercado,
com relação a essa atividade mais informal, porque é bom testar antes de formalizar a empresa, que a gente sabe que tem umas situações mais burocráticas. Mas essa turma, ela aceita bem as propostas que a gente vem fazendo, e eu venho observando que não é só nas minhas disciplinas, nas disciplinas dos outros professores também, eles são bem receptivos com relação a aceitar. Não tem muito obstáculo não, professor Gilmar. E sabemos que você estimula bastante o empreendedorismo na cidade. E aí, como é que você tem visto essa ideia de empreendedorismo na cidade? Porque a cidade é basicamente um empreendedorismo aqui, né? Exatamente. Todo mundo quer empreender, quer ter sua empresa. Hoje eu não sou o titular da disciplina, né? Eu quero abrir aspas aqui. Hoje está sendo muito bem desenvolvido pelo professor Renato, mas também já foi desenvolvido pelo professor Edson, né? Contamos também com a participação do professor Edson nessa disciplina. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, eu sou um entusiasta da classe empresarial, e enquanto as pessoas estão vendo coisas que é chamada no senso comum de negativa, eu já vejo positivo. Então, eu vejo a cidade de Boca do Acre como um mundo de oportunidades. Não tem isso, não tem aquilo, olha que legal, não tem, então vamos fazer. Então, eu vejo esse mundo de oportunidade na cidade de Boca do Acre, eu vejo aqui as pessoas tentando empreender nas melhores formas possíveis, guardadas as suas limitações, né? Mas eu vejo um campo de possibilidades aqui, professor Gilmar, na área do empreendedorismo. Interessante que o Pablo falou sobre essa questão do fazer, né? Uma das soluções da metodologia ativa é justamente aprender fazendo, que é exatamente isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, né, ele citou que eu trabalhei uma disciplina de empreendedorismo. É da minha área de conforto? Não, mas eu peguei esse desafio de ministrar uma disciplina de empreendedorismo porque aqui no IFAM, né, é importante dizer que nós, professores, eles têm que ser multifacetados, né? A gente não pode somente estar na sua área de conforto. É importante ele pegar também outras disciplinas, vamos dizer assim, e tentar adquirir novas habilidades, porque isso é o mundo contemporâneo hoje. No século XXI, tanto os professores quanto os alunos, eles têm que ter justamente uma metodologia de continuidade, aprendizagem de continuidade, né? Tem até um termo em inglês que é life learning, né? Alguma coisa assim, lifelong learning, que é justamente a aprendizagem continuada. E se nós, professores, não passarmos isso para os alunos, né, os alunos eles vão ficar só naquela caixinha, né, aquela caixinha de uma forma técnica. O professor Gilmar está aqui, ele pode dizer muito bem, por exemplo, programação. Né? Vamos pegar os alunos de informática. O professor Gilmar ele ministra a disciplina de programação, que é algo importante, sim, mas não é suficiente, né, só programação. Né? Além da programação, ele tem que criar, através da programação, outras habilidades. Algo que está revolucionando, por exemplo, o mundo inteiro, por exemplo, a IA, na inteligência artificial. Então, quando o aluno ele consegue ser multifacetado em relação a ter outras áreas do conhecimento que envolve administração e informática junto, que aí podemos fazer um trabalho de interdisciplinaridade, né, envolvendo esses dois cursos, o aluno consegue absorver, né, mais conhecimento, e esse conhecimento ele vai levar, se ele não aplicar, por exemplo, no presente, ele vai aplicar para o futuro. E os nossos jovens, né, quando chega numa idade profissional, né, no mundo do trabalho, ele vai ter a necessidade que esses conhecimentos que foi adquirido, por exemplo, na área da programação, apesar de ele não exercer, ele vai, em algum momento, né, da sua história, ele vai usar isso para outra área, tanto na área do direito, na área da saúde, em qualquer área que ele for, né, ele vai usar esses conhecimentos. O professor Pablo falou sobre a questão lúdica nas disciplinas de administração. Você pode explicar como é que você vê essa ideia lúdica no ensino de informática e também em algumas disciplinas como algoritmos ou estrutura de dados? Então, nessa questão da ludicidade dentro da informática é muito particular de cada professor, né? Por exemplo, eu trabalho com disciplinas de infraestrutura, né, que é rede de computadores, manutenção. Então, eu procuro trabalhar de uma forma mais fácil para que o aluno consiga aprender, não somente expositiva. Eu
Nós temos aqui dentro do IFAM, né, um programa chamado Visita Técnica, né, que é algo muito importante para o aprendizado do aluno, porque o aluno ele não fica só na teoria, ele vai para a prática, conhecer, né, como é que é o mercado, o mundo do trabalho, faz uma visita, por exemplo, aqui em uma cidade próxima, né, que é Rio Branco, que consegue visitar, por exemplo, algumas empresas, né, e também algumas empresas tecnológicas. Então, ali o aluno ele já vai observando como é que é a realidade. Então, uma das formas, né, de ludicidade, eu falo de ludicidade não questão mais infantil, mas sim uma questão de mostrar para ele como é feito. Na disciplina, por exemplo, de manutenção de computadores, né, é muito fácil trabalhar porque eles estão pegando no material, estão pegando no gabinete, estão desmontando o gabinete, estão conhecendo as peças. E a questão da TI, existe muitos softwares, né, para simular, existem simuladores, né, que o aluno consegue aprender. Então, assim, Gilmar, vai muito particular do professor, né? Então, o professor ele tem que ter essa habilidade. E tem também a questão que alguns professores, eu sou um dos exemplos, que é bacharel. Então também não tem como você ter essa mesma pedagogia de quem é licenciado, e tem algumas coisas que você requer uma abstração. Vou explicar uma questão de memória, você vai abstrair, aí não dá muito certo, né? Aí por isso que o professor ele precisa estar sempre em formação, né? Por exemplo, se o professor ele é bacharel, ele não tem a questão didática, então seria importante que o professor se profissionalize, né, para que quando chegar na sala de aula ele consiga desenvolver essas atividades muito bem, né? E assim, além desses dois cursos que o IFAM oferece, que é administração, técnica de administração e de informática, tem um curso de venda também, né? Tem o curso de vendas, inclusive eu acho que é válido convidar o professor Renato, que deve estar assumindo agora formalmente o curso, né, como coordenador, para fazer esse bate-papo. Tem um curso de administração, informática, vendas, e existe uma possibilidade de informática para a internet, está aí, digamos que stand-by, né, professor Edson? Mas eu queria voltar à questão da visita técnica. A pergunta do professor Gilmar também é muito interessante, porque, de fato, Gilmar, nós que somos bacharéis temos essa dificuldade, né, da didática, e aí é o fazer fazendo, né? E por isso que eu sou muito fã da metodologia ativa, porque ela vem a facilitar isso, né, esse processo de aprendizagem dos alunos. Mas o que eu queria voltar na questão da visita técnica, porque ela é muito, no meu ponto de vista, enquanto coordenador de curso, e já acompanhando várias visitas técnicas, eu considero a visita técnica ela um marco de aprendizagem muito grande, porque além dos alunos participarem de visitas em empresas, eles conseguem perceber algumas coisas de sala de aula da teoria se colocando em prática, né? Então, nós procuramos sempre fazer visita em algumas empresas, e claro que tem ali aquela parte cultural também, mas as visitas às empresas, eles têm essa compreensão e até comentam: olha, professor, isso aqui foi visto na disciplina tal, na disciplina Y. E por um outro aspecto também socioeconômico, eu acho muito importante, porque, voltando à questão lá, Gilmar, do perfil dos nossos alunos, uma grande maioria é baixa renda. Uma outra grande maioria não tem a oportunidade de ir em Rio Branco, que é o município aqui que faz fronteira com o município de Boca do Acre, em outro estado, uma capital de estado, né? E, às vezes, quando tem essa oportunidade de ir a Rio Branco, às vezes fica na casa de um parente, né, ou de um colega, enfim. E nós damos essa oportunidade de uma experiência, porque, além de visitar as empresas, os alunos ficam hospedados em hotéis, né? Então, você vê o impacto na vida do aluno. Poxa, eu fiquei emocionado, porque a cada visita técnica eu escuto isso de alguns alunos: poxa, professor, eu nunca vim a Rio Branco, eu não tinha vindo ainda a Rio Branco, né? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, você ter essa parte do aprendizado, ela é importante, professor Edson, mas essa parte também da experiência de vida que deixa para os alunos também é muito mais importante. E quando a gente consegue casar a visita técnica na maior feira de agronegócio do estado do Acre, que é a Expo Acre, aí você vê a prática mais latente, né? Porque lá estão as empresas expondo os seus estandes,
E aí fica muito mais rica a Isso visita. motiva, né, o aluno. Motiva a visita técnica. Isso eu falo do campo da área de administração, que não é diferente da informática, que visita lá a Secretaria Municipal de Tecnologia, vê lá a questão de como é que funciona um sistema. Um data Então, center. um data center. Então, tem a parte técnica do aprendizado, de o aluno compreender, dizer, olha, isso aqui eu vi na disciplina A, B ou C, mas também tem essa parte também que marca na vida do aluno. Essa parte socioeconômica que a gente for ver aí, professor Gilmar, são alunos que dificilmente teriam essa oportunidade. E o IFAM, através da visita técnica, né, o IFAM Campus Avançado Boca do Acre, através da visita técnica, proporciona essa troca de experiências e saberes entre os alunos e os empresários. É interessante que, só o Pablo falando mais sobre a visita técnica, eu contar uma experiência, né, que eu tive em Manaus, porque como eu vim de um campus, né, um pouco distante, né, vamos dizer, da capital, eu era do campus Coari. Eu já participei de 3 visitas técnicas, né, quando eu estava nesse campus, trabalhei lá 5 anos. Tinha aluno que nunca foi para Manaus, tinha aluno que nunca tinha entrado num shopping, tinha aluno que nunca andou de elevador, né? Então, quando eu ouvia isso dos alunos, eu ficava assim emocionado, porque ele estava tendo essa experiência social, não somente técnica, mas social. Então, os alunos do interior, né, principalmente lá de Coari, eles iam para Manaus, tinha essa interação social com outros alunos de outro campus, principalmente, por exemplo, CMC, Distrito Industrial, Zona Leste, e também lá tem muitas indústrias, participava de palestra, workshop, amostra. Então, os alunos ficavam encantados, né, com a grandeza, né, de uma grande capital poderia oferecer. E isso ficava marcado, né, na identidade do aluno, porque ele via a teoria, né, na sala de aula ser transformado em prática. Então, um dos projetos de visita técnica do IFAM, a questão da visita técnica é importante por isso, fazer com que esses alunos vejam, né, aprendam fazendo alguma coisa. Contribui bastante, né, na formação dele. pessoal e profissional dos nossos discentes. Isso, e outra coisa, Pablo, e para vocês entrevistadores, que aí o aluno ele consegue criar o seu próprio portfólio, né, portfólio de aprendizagem. E a gente chama até isso de hard skill, soft skill, né, que ele pega não somente a parte técnica da questão do hard skill, mas ele consegue também transformar esse soft skill, que é justamente ter outros conhecimentos de forma empírica, né, para a vida deles. E aí vai se formar bons cidadãos, pessoas que realmente têm um senso crítico bom, né, ele consegue participar, né, de outras, vamos dizer assim, quando ele vai participar de uma entrevista de emprego, ele vai conseguir lidar bem, desenvolver bem com a comunicação. Isso é importante para esses alunos. Sim, sim. E assim, para finalizar, que recado vocês dariam para os alunos, para aqueles que têm interesse de construir uma carreira, e começando aqui pelo IFAM, qual recado vocês dariam para eles? Ok, Não vamos lá. Vou deixar o Pablo falar agora um pouco. Bom, começar. Nós temos aqui no Instituto Federal do Amazonas, Campo Avançado Boca do Acre, grandes oportunidades, né? Nós falamos de um aqui, mas poderíamos ter falado de outro. As oportunidades que os alunos possam ter na pesquisa, né? Nos projetos de pesquisa. A oportunidade que os alunos podem ter também no projeto de extensão. Aqui é o fruto disso, né? Nós estamos aqui através de um projeto de extensão do nosso professor João Maciel. Então, assim, para começar, as oportunidades. O IFAM ele oferece muita oportunidade aos seus alunos, né? E o que eu diria aos alunos que estão aí com a possibilidade de pensar em vir para o IFAM? Eu diria, venha,
Se inscrevam, porque aqui você vai ter um leque de oportunidades. Além das nossas disciplinas técnicas, tem os projetos de ensino, pesquisa e extensão, e tem essa convivência maravilhosa que nós temos aqui entre alunos e professores. Você é uma discente nossa que vivencia esse clima diariamente aqui conosco. E, nesse sentido, estudar nunca é demais. E uma qualificação técnica que o IFAM está oferecendo hoje para a sociedade bocacrense é uma oportunidade única. Nós aqui somos a única instituição de ensino federal no município, né? Então, sempre que possível, que nós vamos às escolas executar os nossos projetos de pesquisa e de extensão, né, professor Edson, a gente convida os alunos, em especial aqueles que estão no terceiro ano, concluindo, mas também a gente convida os seus parentes e amigos que possam vir. Por enquanto, nós estamos ofertando o ensino subsequente, então pega essa clientela, né, vamos chamar assim, desses alunos que estão concluindo ou que já concluíram, né? Então, o que eu diria é isso, venha participar, venha vivenciar essa família IFAM aqui, que ela é maravilhosa. Só queria acrescentar, né, na fala do Pablo, porque ontem mesmo eu estava falando isso na sala de aula, né, falando sobre o que o IFAM oferece, que é a questão da verticalização, né, do conhecimento. Então, o aluno ele está entrando aqui pela forma subsequente, né, que é o pós-médio, mas o ano que vem a gente vai ofertar, né, de forma integrada, que é o ensino médio, né, regular junto com o técnico. E depois que ele finalizar, né, esse curso, né, ele pode verticalizar para uma graduação, né, ou a pós-graduação. Então, o IFAM oferece isso, e é de forma gratuita e de qualidade. Então, os alunos, né, do interior, principalmente de Boca do Acre, às vezes eles não conseguem enxergar, né, esse universo do que o IFAM oferece, porque o IFAM não oferece somente ensino, como o Pablo já falou, né? Existe pesquisa, extensão, ensino, existem outros projetos também. Nós temos também o curso FIC, né, que é de formação iniciada continuada, que pode ser desenvolvido também. Então, é importante o aluno estar aqui dentro do IFAM para ele vivenciar, né? Não só esse conhecimento técnico, mas também o científico, o profissional. E assim a gente vai trocando as ideias. E eu acho, professor Edson, que aqui, Ana Carolina, não é só a questão do ensino. E quando eu finalizei a fala dizendo venha para a família IFAM, porque de fato somos uma família. E são bem recebidos os nossos alunos. Nós temos situações, né, você pode falar aí, nós temos situações aqui que várias vezes alunos chegam para mim, chega o professor Gilmar, o professor Edson, diz, olha, professor, eu estou bem acolhido aqui, eu sinto parte do IFAM, né? Eu sei que o senhor às vezes faz mais do que o professor, e isso a gente faz, e olha que nós estamos só no processo de implantação. Quando o IFAM estiver completo aqui, a nossa rede de assistência ela vai estar bem ampliada. Hoje nós estamos reduzidos porque nós estamos no processo de implantação. Hoje nós contamos aqui com a nossa colega Márcia na área da saúde, mas quando estiver completa, nós vamos ter aqui um psicólogo, nós vamos ter um enfermeiro ou uma enfermeira, né? Nós vamos ter assistente social, para dar todo esse amparato à nossa comunidade acadêmica. Quero agradecer ao professor Pablo, ao professor Edson por participar do Navega Purus. Eu que agradeço, foi uma honra ter participado desse bate-papo e estaremos aqui à disposição quando chamarem novamente. Espero o próximo convite, quero agradecer aqui do fundo do meu coração, né, Navega Purus, para esse podcast. Muito obrigado, Ana Carolina, muito obrigado, Gilmar, pelo convite. Estamos aqui para contribuir. E assim a gente chega ao final do nosso primeiro episódio, Navega Purus. E eu espero que tenha ficado claro e gostado também, né? E fique ligado para os outros próximos episódios.